Olá, colecionadores, canal Coisa de Colecionador, começando hoje aqui uma nova série que nós vamos abordar vários assuntos, até de temas um pouco diferentes, mas sempre dentro do recorte que é o foco do nosso canal, né? Qual é o recorte que é foco do nosso canal? O rock, né? Basicamente o rock erudito e o heavy metal, o hard rock, basicamente nesse triângulozinho aí, quadrinhos, e aí juntando também os mangás, os animes, né? E animações de uma forma geral, e cinema, tá? Mais ou menos também dentro do recorte que fica mais ou menos aí acho que é um quadrilátero, né? Mistério, suspense, terror e ficção científica. O nosso canal tem esse foco aí, que é um foco muito do gosto dos nerds e dos geeks. A nova série vai se chamar, já está se chamando, é, Por Onde Eu Começo? Por onde eu começo? Isso é uma pergunta muito comum que muita gente mais nova, gerações mais novas, fazem quando esbarram com temas que já são muito antigos, que pertencem já a outras gerações, mas que ainda despertam o gosto de muita gente, a curiosidade de muita gente e a vontade de conhecer mais de determinados temas, de determinados artistas, de determinadas bandas, de determinados atores, diretores, etc, né? Então, por hoje, nós vamos inaugurar aqui a Por Onde Eu Começo? Por onde eu começo? Que é uma pergunta muito recorrente. Mas antes disso, eu tenho que pedir a vocês aquela coisa de sempre, né? Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem com os amigos, porque isso ajuda, fortalece demais o canal e a gente precisa disso para continuar esclarecendo, trazendo novidades, compartilhando coisas, discutindo assuntos, tal. Hoje aqui o nosso Por Onde Eu Começo vai falar de uma banda que é muito recorrente, é um dos ícones da cultura mundial mesmo, porque o Pink Floyd, que é a nossa banda de hoje aqui, está em todas as partes do mundo, até nas ditaduras mais radicais, nos países mais fechados, como, sei lá, a Coreia do Norte, ou Cuba, ou China, ou Rússia, o que você quiser, mesmo nesses países, o nome Pink Floyd é muito conhecido, tá? O Pink Floyd se apresentou em praticamente no mundo todo, tá? Eu acredito até que no mundo árabe, né, que é um mundo também bem fechado, uma cultura que tem muita dificuldade de aceitar outras formas de cultura, né? O Pink Floyd já esteve lá, é conhecido. Mas o pessoal mais novo, a galerinha aí que está começando agora, que de repente ouve um som diferente, que gosta de uma coisa diferente, que está meio enjoado dessa música popular aí, que sei lá, né? Nem sei se pode chamar de popular, porque a música popular brasileira está associada a uma outra época, né? Exatamente a mesma época, inclusive, do Pink Floyd, né? O auge do Pink Floyd, a música popular brasileira também, a famosa MPB, né? Também tem lá seus ícones, seus valores, sua época e tal. O que se faz hoje em dia de música é uma coisa bem mais pasteurizada, muito mais para você digerir rápido e de preferência esquecer rápido, porque aí quando você esquece uma música, um álbum, você já entra com outro e é o que a indústria quer, né? A indústria quer que as pessoas estejam sempre consumindo coisas novas, né? Porque isso é muito bom para dar grana, né? Mas a verdade é que a música, a boa música, a verdadeira música, ela é eterna, né? E não resta dúvida que o rock erudito, que é o rock que o Pink Floyd fez e ainda faz, de certa forma, é um rock eterno, tá? É um rock que já está na mesma categoria daqueles grandes mestres da chamada música clássica, né? Um Beethoven, um Mozart, o Bach, o Chopin, o Mussorgsky, o Rimsky-Korsakov e por aí vai, aqueles grandes mestres compositores.
Os caras da música erudita já estão no mesmo patamar desses caras aí que eu citei agora aí, desses grandes mestres. Esses caras aqui já estão no mesmo patamar. E uma das bandas mais famosas, uma das bandas mais queridas do rock erudito, não resta dúvida, é o Pink Floyd, tá? E aí, vamos ao nosso papo propriamente dito. Por onde eu começo a ouvir Pink Floyd? Por onde eu começo a ouvir Pink Floyd? Eu tô aqui nesse mar de Pink Floyd, porque eu sou um fã, sempre fui um fã e um colecionador. Nosso canal é um canal de colecionador. Então tem muita coisa, muitas edições bacanas, que eu não vou, nem sei se eu vou abrir aqui agora, tá, gente? Eu vou dar uma passeadinha, porque os vídeos mostrando, compartilhando as edições, essas edições muito bacanas aqui do Pink Floyd. Aqui tem a Momentary Lapse of Reason, aqui tem o Delicate Sound of Thunder, aqui nós temos o Pulse, pô, só coisa maravilhosa. Aqui nós temos uma edição muito especial, comemorativa dos 50 anos, numa edição tamanho diferenciado aqui, né, que é bem diferenciado, do The Dark Side of the Moon. Aqui nós temos um show que foi lançado há pouco tempo, na verdade é um show muito antigo, né? Que é o The Dark Side at the Moon, o The Dark Side at the Moon, de Live at Wembley, em 1974. Tá? Aqui o Wish You Were Here, aqui o A Momentary Lapse of Reason numa outra edição, aqui o Delicate Sound of Thunder em outra edição, Division Bell, tá? Enfim, bom. O que eu quero falar com vocês? Nós vamos primeiro fazer um pequeno panorama, e conforme a gente vai fazer um pequeno panorama, eu vou mais ou menos dizendo para vocês o que eu acho do Pink Floyd e por onde você deve começar. É lógico que no Pink Floyd não é muito difícil saber por onde começar, né, gente? Porque ele tem um disco que é o ícone da música do rock erudito, né? É um ícone. Isso aqui talvez seja o maior ícone do rock erudito, tá? É o The Dark Side of the Moon, né? De 1973. 1973, com aquela formação clássica da banda, né? Com o Roger Waters no baixo e nos vocais, o David Gilmour na guitarra, o Richard Wright nos teclados e o Nick Mason na bateria. Isso aqui nossa, não tem como. Pink Floyd, você entra por aqui. The Dark Side of the Moon. Porque é lógico que para você gostar de alguma coisa, gostar de uma banda, não adianta muito você se prender talvez a uma cronologia ou para saber a sequência dos álbuns. Isso não, isso já é para quem já está num nível bem mais elevado, já gosta da banda, já gosta do músico e aí quer saber as origens, as raízes, as influências e tal. E aí você então vai percorrer a cronologia discográfica, né, da banda. Então, Pink Floyd, eu não tenho a menor dúvida, eu vou dizer a você, comece pelo The Dark Side of the Moon, é claro, é óbvio, tá? E eu, como colecionador é um cara fanático, né? Então, eu tenho aqui algumas edições, estou procurando aqui, peraí, vou chegar lá, do The Dark Side of the Moon, tá? Eu tenho essa edição comemorativa que saiu no Japão, agora, esse ano, 2023, que tem um tamanho maior, um formato bem legal, bem bacana. Vou até abrir um pouquinho rapidinho aqui para vocês darem uma olhadinha, enquanto a gente vai falando. Então, não resta dúvida, olha que coisa bacana essa edição aqui. Essa edição é comemorativa, ela vem com todo uma memorabilia aqui, né, de coisas do Pink Floyd, do lançamento do Dark Side of the Moon no Japão, logicamente, né? Que é para lá que esse público faz um trabalho bem legal. Aqui vem um encartezinho com descrições e tá, lógico, está tudo em japonês, eu posso dizer pouco para vocês do que está aqui. Mas é uma edição muito bacaninha e o The Dark Side of the Moon foi lançado no Japão. Ele vem com pôster, olha que pôster bacana aqui, ó. Um pôster bem legal. Vamos abrir tudo. Dá uma mostrazinha para vocês de um pôster de lançamento do The Dark Side of the Moon no Japão. Tá, então vem com vários pôsteres. Depois eu vou gravar um vídeo só com esse álbum aqui, que é um álbum comemorativo de 50 anos.
aquelas imagens doidas do Pink Floyd e tal. Aliás, sobre a doideira do Pink Floyd, é que eu posso iniciar o nosso papo aqui falando de por onde começar a ouvir Pink Floyd. Logicamente, eu já falei, The Dark Side of the Moon, não resta dúvida nenhuma, tá? E aqui era como você montava as imagens, aqui vem aqui uma descrição, tá? As imagens dos músicos aqui no show do Japão, logicamente, né? Então, vem com encarte, que também com livreto, vem com a página final aqui do álbum. Aqui vem um livreto também muito bacana, mas muito bacana mesmo, com fotos da época. Olha que legal. Só fotos close mesmo, close dos músicos. Né? Aqui o Roger Waters, aqui o David Gilmour. E assim por diante. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando só essa edição aqui, porque essa edição aqui realmente precisa ser esmiuçada. Mas então, voltando ao nosso assunto, que é por onde eu começo, eu não tenho a menor dúvida que você deve começar pelo The Dark Side of the Moon, porque é básico, é fundamental. E aí é que tá. O Pink Floyd tem basicamente 3 fases. Na minha opinião, ele tem 3 fases, tá? A primeira fase é uma fase em que o guitarrista ainda não era o David Gilmour, né? Que ficou depois, entrou em mais ou menos em 68 ou 69, ele entrou para a banda e mudou muito do som foi mudando muito o som da banda a partir daí, tá? E então essa é a primeira fase, que o grupo tinha o Syd Barrett como guitarrista e compositor das músicas, que compôs tem alguns discos. O primeirão disco do Pink Floyd é The Piper at the Gates of Dawn, The Piper at the Gates of Dawn, de 1967. Eu não tenho esse disco, não faço questão de ter, porque é um disco que eu não gosto, tá? Eu acho que ele era muito influenciado por uma psicodelia, né? Psicodelia que era aquela coisa do movimento hippie dos anos 60 e tal, muito psicodélico, muito experimental, muitas músicas esquisitas, com sons estranhos, incompreensíveis. Eles ficavam gravando um monte de doideira lá e depois botavam no meio da música. Essa tendência não se encerra no The Piper at the Gates of Dawn. Não, na verdade ela vai avançar bastante e até mais ou menos, até um pouco depois desse, até o Wish You Were Here, que é o disco seguinte aqui depois do The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon é de 73, né? E o Wish You Were Here é de 75, tá? Esse álbum aqui que já tem no nosso canal também, tá, gente? A maior parte que vocês estão vendo aqui tem vídeo mostrando essa edição bonitinha, bacaninha aqui no nosso canal. Então, essa coisa de experimentação, de botar uns sons assim exóticos, diferentes, meio que para chocar a audiência, é uma tendência, é uma marca muito forte do Pink Floyd, da primeira fase e talvez da segunda fase também. Talvez não. Da primeira fase e da segunda fase. Da primeira fase ainda tem, que eu chamo da primeira fase, né? A Saucerful of Secrets, de 68. A Saucerful of Secrets, que ainda tem uma participação bastante forte do Syd Barrett, né? Lembrando que o Syd Barrett é um cara que usou e abusou das drogas, né? Muito mesmo, acabou ficando totalmente, né, doente e até incompreensível. A própria banda acabou afastando ele porque ele realmente entrou numa vibe que não tinha nada a ver com a música propriamente dita, né? Uma coisa é você fazer algumas experiências, mas depois as experiências acabam dominando a música, e não tem nada a ver, né? A música tem que ser feita de uma maneira que as pessoas gostem, né? Experimentação tem limite.
Muito bom. Depois do segundo disco, que eu também não faço questão de ter, não faço questão de ter, e se vocês forem observar, são discos que as próprias gravadoras não têm interesse em lançar novamente, em lançar com esse acabamento aqui bacana. Olha só que acabamento bacana aqui, do Division Bell, do Delicate Sound of Thunder, que esse aqui é ao vivo, né? E do A Momentary Lapse of Reason também, uma edição muito bacana. Tudo isso aqui tem vídeo no canal, tá? Se você quiser ver isso aqui, procura que você vai achar. Então, não tem interesse. Por quê? Porque realmente é para um público muito restrito que vai ter aquele saudosismo de ouvir aquelas maluquices do Syd Barrett, basicamente, né? Lógico que os outros todos também colaboraram na maluquice, do The Piper at the Gates of Dawn e do A Saxophone of Secrets. Depois eles lançaram um disco que é até meio colocado de lado na cronologia, na discografia cronológica deles, que é a trilha sonora do filme More, que de 69. Em 1969 sai essa trilha sonora, saem 2 discos, já falei, e em 69 sai o soundtrack, a trilha sonora do More, que também é um disco fraco, muito experimental, também não tenho interesse e também não indico para ninguém começar. Esses todos aí que eu falei até agora, não indico nada disso, tá, gente? Continuo lá, mas eu estou fazendo uma cronologia só para vocês entenderem. Nessa fase ainda vem um disco que, na época, lá nos anos 70, era muito cultuado pelos críticos e tal, mas, na minha opinião, é muito ruim de ouvir, é bem chato mesmo. É uma Guma de 69, que também fica nessa coisa extremamente experimental e deixa de lado a melodia, a música, o ritmo e outras coisas mais. Eu realmente detesto uma Guma também. É um álbum que tem um disco que é gravado em estúdio e um disco que é gravado ao vivo. É um álbum duplo. Também não tenho na minha coleção e não faço questão, não gosto. E aí o que eu digo, essa primeira fase, que vai basicamente até o Maguma, eu digo para vocês, depois que você ouvir os bons discos do Pink Floyd, os melhores, aí se você gostar tanto do Pink Floyd, gostar tanto do que vem depois do Maguma, aí você volta e vai ouvir esses 4 discos iniciais, o The Piper at the Gates of Dawn, o A Saxophone of Secrets, a trilha sonora do More e o Maguma, tá? 4 discos. Bom, aí nós vamos para a segunda fase, que começa a se tornar uma banda mais rock erudito, propriamente dito, não tão experimental, não tão psicodélica. Mas ainda tem muito, tá, gente? Ainda tem muito. Aí vem o famoso disco que tem aquela vaca na capa, né? Que é um bom disco, é o Atom Heart Mother. Atom Heart Mother, de 1970, exatamente 1970, que na minha opinião é o primeiro disco que entra numa fase realmente de rock erudito, tá? Esse daí eu não tenho aqui comigo, eu não tenho porque eu ainda não encontrei uma edição que eu ache digna de colecionador. Mas esse vale a pena ouvir, sim. Mas eu também não indico ninguém começar pelo Atom Heart Mother. Não indico. O disco seguinte é o Medley. Desculpe, é o Meddle. É o Meddle. O Meddle, Meddle. Meddle. O Meddle é um disco que eu considero que quase chegou lá, quase chegou aonde tinha que chegar, né? O Atom Heart Mother inicia, faz um primeiro degrau e o Meddle faz um segundo degrau, tá? O Meddle de 1971, você vai observando que é praticamente um disco por ano, tá? Então nós temos em 67 o The Piper at the Gates of Dawn, em 68 o A Saxophone of Secrets, a trilha sonora em 69 também sai o Maguma, tá? Sai simultâneo. Depois, em 70, o Atom Heart Mother. Em 71, então, o Meddle, que eu também não tenho aqui para mostrar para vocês, porque é um álbum que eu também ainda não encontrei uma edição que eu considere digna de coleção, tá? Bom, aí vem ainda um disco que é um pouquinho inferior, acho que o Meddle é melhor, que é de 72, de 1972, que é o Obscured by Clouds, né? Escurecido pelas nuvens, né? Encoberto pelas nuvens, tal. Enfim,
o Obscured by Clouds, de 1972, que é um disco irregular. É um disco que tem bons momentos, mas, numa forma geral, é um disco que eu considero fraco. Até ele cai um pouquinho para o que vem depois, né? Então, nós temos aí uma sequência, que é o Atom Heart Mother, o Metal, e então chegamos ao... Né, aí vem o Obscured by Cloud, que é fraco, na minha opinião, e vem, então, o melhor disco, o mais famoso disco do Pink Floyd, talvez o melhor, que é o The Dark Side of the Moon, que esse aqui nós podemos mostrar essa edição maravilhosa aqui, tá? Que vem com CD, que vem com DVD, que vem com um monte de coisa. Essa edição aqui eu vou gravar depois um vídeo, eu vou mostrar ela com detalhe, tá? Muito bem. Então, aí eu diria a você, não, comece pelo The Dark Side of the Moon. Depois do The Dark Side of the Moon, aí eu não sei. Se você quiser continuar com o mesmo grupo, a mesma banda, com a mesma pegada do The Dark Side of the Moon, o disco seguinte é o ideal, que é o Wish You Were Here, que tem um hit, né? Que o Wish You Were Here é uma música que virou hit, tocava em todas as rádios, é um rock, não deixa de ser um rock erudito, mas é uma coisa mais popular, tem uma pegada bem mais fácil, é uma canção, né? Tem uma coisa mais simples. Então você pode tentar ele, mas cuidado, porque tem uma música aqui que é um pouco mais daquela fase anterior, recupera um pouco aquela fase anterior, que se fazia muita experimentação com sons, né? Welcome to the Machine. É uma boa música, mas você tem que estar com o ouvido já meio Pink Floydiano para poder curtir Welcome to the Machine. É boa música, esse álbum é muito bom, na minha opinião, ele está no mesmo nível do The Dark Side of the Moon, mas é um álbum mais perigoso, tá? Depois do The Dark Side, depois do Wish You Were Here, o próximo álbum é o Animals, que eu também não tenho aqui, porque eu também ainda não encontrei a edição que eu quero. O Animals me parece uma tentativa do Pink Floyd, que já percebia que o rock erudito estava naufragando por uma questão radiofônica, né? Que nós depois já vamos gravar também um vídeo para falar sobre isso. Por uma questão radiofônica, as músicas não podiam mais ser muito grandes, né? E a tendência do rock erudito era fazer faixas de até 20 minutos, até mais do que isso. E as músicas normalmente tinham alguma coisa em torno de mais de 5 minutos, né? Tinha 7, 8, 10 minutos. As rádios não queriam tocar mais essas músicas, não queriam mais. Então, havia uma pressão sobre as gravadoras que transferia a pressão para os músicos de compor músicas com no máximo 5 minutos, 4, 5 minutos, porque era o que as rádios queriam, porque surgiu aquele movimento dos DJs, né? Na época a gente chamava de DJs, chamava disc jockeys. Os disc jockeys que se achavam geniais, que se achavam engraçados, que achavam que tinham que fazer comentáriozinhos entre uma música e outra o tempo todo. Muitas vezes até não deixavam a música terminar, entravam no meio da música, no final da música e tal. Na minha opinião, era uma chatice péssima. As rádios, depois a partir desse final dos anos 70, elas ficaram muito chatas e exageradas, né? E, de certa forma, quem começou isso no Brasil, foi o Big Boy, né? O Big Boy tinha essa pegada dele falar muito, ele falava muito, tal, não sei o quê. Por um lado, ele foi muito legal, porque ele trouxe muita coisa pra gente, muita informação que a gente não tinha, muita música que a gente não podia ouvir, lógico, mas, por outro lado, ele pregou, foi o cara que botou a semente desses disc jockeys falastrões, né? Falavam demais, era um pouco chato. Então, começou essa pressão muito grande e as músicas tiveram que ser encurtadas. E também o próprio estilo do rock erudito não era popular, né? Por razões óbvias, né? Para você curtir uma música mais erudita, principalmente vamos refletir em cima dos mais clássicos, né? Um Bach, um Beethoven, um Chopin, um negócio desse aí, você tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, tem que estar a fim de curtir a música, tal. Não é uma coisa para você ouvir fazendo outras coisas, não é. O rock erudito é a mesma coisa. Não dá para você curtir lavando louça, passando roupa, não é. Para isso aí você tem outros estilos de música aí popularesca, né, que servem para esses momentos assim, né?
músicas mais dançantes e tal. O rock erudito não. O rock erudito era exatamente uma retomada da música clássica, que é um espetáculo. A trilha sonora, né? Outro dia nós vamos gravar também um vídeo falando sobre trilha sonora. Eu adoro trilha sonora desde sempre. Eu, antes de gostar de música, de rock erudito, heavy metal, hard rock, eu gostava de música de trilha sonora, tá, gente? Trilha sonora. A trilha sonora me levou para a música erudita e a música erudita, junto com a trilha sonora, me levaram para o rock erudito. Muito bom. Depois eu vou também falar do meu início aí no rock e tal, como é que começou. Pink Floyd foi a segunda banda que eu curti, foi a segunda, tá? O primeiro, só para vocês terem uma ideia, foi o Rick Wakeman. Rick Wakeman, para mim, é o início, é a semente de tudo que eu gostei depois. Então, voltando à por onde eu começo, que eu começaria pelo The Dark Side of the Moon, com certeza. Depois eu ouviria o Wish You Were Here na sequência, porque mais ou menos tem uma coisa a ver. Mas aí depois eu daria um salto mesmo. Por quê? Porque depois do The Dark Side of the Moon vem o Animals, que eu falei para vocês. Ele tinha uma pegada diferente, uma coisa mais pesada, com uns riffs de guitarra mais doloridos, mais agressivos, né? O Animals é um álbum bem diferente, mas bem diferente dos dois anteriores, que são muito bons, que é o The Dark Side of the Moon, né? E o Wish You Were Here. Tá aqui o Wish You Were Here, tá? Então o Animals é para você ouvir depois. Pula o Animals, aí vão para frente. Depois do Animals, aí o Roger Waters se torna meio que o dono da banda, até porque a banda deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada porque o The Dark Side of the Moon fez um sucesso extraordinário. Eles chegaram no Monte Olimpo do rock, não tenha dúvida nenhuma. Fizeram apresentações pelo mundo inteiro, apresentações de muito impacto, de muita força. Tanto é que entre o The Dark Side of the Moon e o próximo, que é esse aqui, o Wish You Were Here, levou 2 anos, porque eles não tinham tempo para gravar. E aí o Wish You Were Here saiu, também com uma série de problemas, né? Foi o momento em que eles reviram o Syd Barrett, né? O Syd Barrett apareceu lá e, na verdade, baixou o astral da galera. O astral ficou muito ruim, tanto é que a música Wish You Were Here ela é uma homenagem, né, ao Syd Barrett, né? Porque eles reencontraram ele numa situação muito triste, muito lamentável. Ele tinha engordado muito, estava careca, estava falando, não falava coisa com coisa, o tratamento dele para desintoxicar das drogas acabou dando a ele medicamentos muito pesados que deixaram ele realmente numa situação muito triste. Então, bom, depois desse álbum aqui, a banda estava meio que no limite, não dava mais para ir muito longe. Gravaram o Animals, que é meio que uma experiência para tentar mudar os rumos da banda, mas depois a banda ficou bem mais fraca, enfraquecida no sentido de conjunto, e o Roger Waters se tornou o Pink Floyd. O Pink Floyd era o Roger Waters. E aí vem o famoso álbum The Wall, de 1979. 2 anos depois do Animals, vem o The Wall. O The Wall é um álbum que eu sempre tive, eu ouvi ele assim que ele saiu, em 1979, e a primeira impressão do The Wall foi muito forte para mim, no sentido negativo. Muito deprimente, muito triste, muito pesado, né? Muito pesado mesmo, muito baixo astral. Eu acho ele, até hoje eu acho isso nele, e foi a minha primeiríssima impressão. Tanto é que eu tive dificuldade de ouvir uma segunda vez. Pra vocês terem uma ideia de como o The Wall me impressionou negativamente, é que eu ouvi ele uma vez e depois eu disse, não, vamos dar um tempo, tal, não sei o quê. E ele ficou lá guardado na estante muito tempo, o LP, muito tempo, tal, e eu não gostava de ouvir ele de novo, não conseguia ouvir ele de novo. Apesar de reconhecer que tinha algumas músicas que me agradavam bastante, né? Por acaso, não por acaso ou não por acaso, eram as músicas que tinham mais a participação ou até a composição do David Gilmour, né? Menos Roger Waters, mais David Gilmour. E aí eu comecei a perceber que o Pink Floyd para mim eram 2. Era o Pink Floyd Roger Waters e talvez Syd Barrett e o Pink Floyd David Gilmour. E sempre me agradou mais o Pink Floyd David Gilmour.
eu tenho a nítida impressão de que a influência do Gilmour, tanto no The Dark Side of the Moon, né? Como é isso aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é o show deles, que foi um show antológico em Wembley, né, na Inglaterra, em 1974, local de apresentação de muita gente, inclusive do Rick Wakeman se apresentou também ali, várias bandas, né? Todo mundo se apresentava em Wembley. E esse disco aqui praticamente é uma recuperação. Ele é um álbum ao vivo de lançamento do The Dark Side of the Moon, mas que só saiu agora para comemorar 50 anos, tá? E eu tenho duas versões aqui, vocês estão vendo que eu tenho a versão europeia, que é um pouquinho menorzinha, é bem mais sem gracinha, e a edição japonesa. A edição japonesa é realmente um espetáculo. Tem isso aqui no nosso canal, tá? Inclusive tem um vídeo comparando as edições, tá? Isso é bem legal. Então o que acontece? Então o Roger Waters domina, escreve praticamente sozinho o The Wall, totalmente sozinho, e no final ele comunica aos músicos que já tem um álbum duplo, inclusive, né? The Wall é um álbum duplo, fez um bom... O disco em si fez um sucesso razoável, mas depois veio então o famoso filme do Alan Parker, né? O The Wall, né? The Wall, The Movie, The Wall, o filme e tal. E é um álbum, e é um filme que fez muito sucesso. Aí, quando eu vi o filme, eu entendi muito mais os conceitos, porque o The Wall, o filme, foi feito em parceria, né? É uma parceria entre o diretor Alan Parker, que é um diretor excelente, né? Que fez Coração Satânico, por exemplo, que é um filme que eu adoro, e o Roger Waters. O Roger Waters, né, estava ali direto, criando, inventando, adaptando, né, etc. E então é um disco muito conceitual, muito autoral, que gerou o filme, que também é conceitual e autoral, e que traduziu para mim melhor a mensagem do disco, do álbum, né, do The Wall. E, na verdade, confirmou a minha primeira impressão. O The Wall é um álbum muito, muito triste. É um álbum muito, muito baixo astral, né? De certa forma, me lembra um pouco outros álbuns conceituais, que é o caso, por exemplo, do Tommy, né? Exatamente, a ópera rock Tommy, que depois gerou um filme, né? Com o Tommy, etc., que era o Roger Daltrey, né? Que faz o Tommy e tal. Também acho muito, muito triste, muito deprimente, né? Não gosto de nenhum dos dois. Então, o The Wall, vocês vão perceber que não está aqui no meu mar de Pink Floyd aqui, não tem também o The Wall, tá? Por causa essa dificuldade enorme que eu tenho de ouvir o The Wall e gostar daquela tristeza, daquele sofrimento, daquela amargura, né? E eu não sei se é totalmente correta, né? Se o Roger Waters podia ter chegado até lá com o drama pessoal dele, né? Não sei, é complicado isso aí. Afinal das contas, ele é um músico extremamente bem sucedido até hoje, ele, né, faz apresentações, essa coisa toda. Então, eu tenho umas dificuldades com o The Wall, por isso eu não coloco o The Wall como um primeiro álbum para você ouvir, tá? Também acho que você deve ouvir assim, num terceiro momento. Primeiro momento, The Dark Side of the Moon, não tenho a menor dúvida, de repente junto com Wish You Were Here. No segundo momento, aí depois do The Wall vem um disco que praticamente é o refúgio das músicas que o Roger Waters compôs para o The Wall e não entraram no álbum original, tá? É o Final Cut, que tem até um título muito proposital, porque foi a quebra, o racha. Finalmente a banda rachou, porque os outros músicos não concordavam com as ideias, né? As melodias, sei lá, com as composições do Roger Waters, a coisa rachou. O Final Cut é o último disco dessa segunda fase. Aí nós chegamos ao final da segunda fase. Muito bem. A partir daí, aí nós temos... O Final Cut saiu em 1983. Olha, você vê como a banda já estava com muita dificuldade. O The Wall sai em 79 e esse refúgio de músicas do The Wall sai em 83, o Final Cut. Muito bem.
83, aí a banda entra num processo judicial, tal, quem é que fica com o nome da banda, não sei o que, babá. Existe uma lenda de que isso aconteceu porque o Roger Waters disputava com o David Gilmour o nome Pink Floyd. Não é bem verdade, não. Eles brigavam muito, disputavam tudo e realmente continuam brigando até hoje, tá? Nunca pararam de brigar. Isso é verdade. Mas o Roger Waters não queria o nome Pink Floyd, não queria não. O que ele queria era ficar livre do contrato que ele tinha com o empresário, com o gravador, tá? Ele queria ter a independência dele, tá? Então foi feito um acordo, eu acho que extrajudicial, se eu não me engano, e esse acordo dava para o de David Gilmour, por Richard Wright e por o Nick Mason o nome Pink Floyd, e o Roger Waters conseguiu o que ele queria, sair daquele imbróglio ali, daquela confusão ali com empresário, gravadora, não sei o quê. Então, foi isso que aconteceu. Roger Waters seguiu a carreira dele solo e o David Gilmour com o Richard Wright e o Nick Mason seguiram a carreira como Pink Floyd. Muito bem. Eu, como não curto muito as abordagens, a melodia, os temas, as próprias letras do Roger Waters, meio que deixei o Roger Waters no gelo. Ouço ouvi coisas dele, mas nunca me agradou. Confirmando aquilo que eu já falei antes. Aquela primeira fase, muito dominada pelo Syd Barrett e pelo Roger Waters, eu não curto muito. Aí vem a fase que o David Gilmour começa a desenvolver melhor o potencial dele, né? Então, eu acho que começa no Atom Heart Mother, o Meddle, depois o excelente, aí depois o Obscured by Cloud, que eu acho fraco, mas depois vem o The Dark Side of the Moon e o Yeshua Here. Beleza, tá bom, fecha aí. Ok. Vamos então para a terceira fase. A terceira fase começa com a Momentary Lapse of Reason. Aí agora que eu posso mostrar. Aqui só para mostrar para vocês, gente, é aquela caixa imersiva que eles chamavam, né? Do Yeshua Here, tá? É uma caixa muito bacana e isso aqui já tem no nosso canal também, né? Essa caixa que vem com 5 discos, é fantástica essa caixa aqui, comemorativa do Immersion Edition desse disco. Esse aqui também nós já falamos, é o Yeshua Here, e aqui nós vamos então para os discos que vieram a seguir. A seguir veio aqui o A Momentary Lapse of Reason, que eu tenho duas edições aqui bem legais. A Momentary Lapse of Reason, de 1987, tá? Aqui é a edição japonesa, mini LP CD, que é muito bacana, já tem vídeo no canal, e aqui uma edição comemorativa maravilhosa, com um monte de extras, com um monte de coisa, vem CD, vem Blu-ray, vem de tudo que tem direito. Aqui vem mais ou menos a descrição e também tem vídeo no nosso canal, tá, gente? É só procurar. Então, o que acontece? Aí vem um momento que eu acho sensacional, eu adoro, tá? Às vezes eu acho até que quem quer começar, por onde eu começo? Começaria pelo The Dark Side of the Moon, claro, obrigatório, mas como muita gente já deve ter ouvido, eu diria que o segundo álbum para você ouvir é esse aqui, A Momentary Lapse of Reason. Eles conseguiram chegar nesse disco aqui a um equilíbrio extraordinário, fantástico, entre o que se fazia de música erudita propriamente dita nos anos 70, esse álbum aqui é de 87, tá, gente? De certa forma, a música, o rock erudito já estava enterrado, tá? Com raras exceções, tem Marillion, tem Palas, tem umas exceções, depois tem Dream Theater, tem umas exceções, mas o rock erudito estava enterrado. O Pink Floyd, em 87, grava esse disco aqui. Por que eu digo que ele tem um equilíbrio muito legal? Porque as músicas atendem àquela coisa da radiofonia, né? Músicas um pouco mais curtas, tal. Essas músicas aqui, elas têm um tamanho que eu pessoalmente considero perfeito, tá? Tem uns 5, 6 minutos, 7 minutos, tal, não passa muito disso. E são composições fantásticas, gente, muito boas mesmo. Tem os críticos, tal, falar, não, é um disco solo do David Gilmour, não sei o que, babá. Não é bem verdade, não, tá? Os críticos também... Aliás, crítica é um negócio que você ouve por curiosidade, tá, gente? A opinião quem tem que formar é você mesmo.
Esse álbum aqui eu considero excepcional, muito bom mesmo. Acho que a participação dos outros dois músicos, do Richard Wright no teclado e do Nick Mason, é muito boa, muito bacana mesmo, contribuem muito para o disco, para a melodia, para a sonoridade. É excepcional esse disco, tá? E é um disco muito mais fácil de você engolir. Por que que eu botei ele, eu coloco ele na frente do Wish You Were Here? Tá aqui o Wish You Were Here. Wish You Were Here é esse álbum aqui. Esse álbum aqui ainda tem uma coisa de psicodélico, de sons experimentais, de umas maluquices, né? A música Have a Cigar, né? Que é muito famosa, cantada pelo Ron Harper. Ron Harper que gravou, né? Todo mundo pensa que quem canta é o Roger Waters, mas não é, né? E tem umas experimentações e tal. Aliás, eu vou até contar uma curiosidade sobre isso aqui, sem querer alongar muito o vídeo, mas tem muita coisa para falar de Pink Floyd, né? Pink Floyd é uma banda que você fala durante horas. Esse álbum aqui eu ouvi pela primeira vez nas mãos na casa de um amigo meu que tinha acabado de comprar o álbum, tinha acabado de sair, o LP e tal, e ele tinha botou lá pra gente. E ele disse pra mim, mas o meu álbum, o meu disco veio com defeito. Olha, ouve essa música. E era Have a Cigar, que tem uma melodia que toca e de repente o som faz... e desaparece o som e começa uma vozinha lá no fundo a cantar exatamente o Wish You Were Here, que é a música na sequência, né? No LP era o início do lado 2, do lado B, começava com Have a Cigar e depois fazia esse som esquisito, a música caía completamente e começava uma coisa como se tivesse sido gravada muito baixo ou com algum defeito e daí começava o Wish You Were Here que crescia, tal, não sei o quê. Bom, conclusão, o meu amigo levou para trocar, levou na loja para trocar, porque o disco dele estava com defeito, né? E uma semana depois ele me falou, não está com defeito. Eu peguei outro disco, porque a loja concordou, e aliás era Gabriela Discos. Esse é das antigas, gente, é isso aí. Muito bom recordar. Então ele foi lá, trocou o disco, e o disco era exatamente a mesma coisa. Então era mais uma das maluquices do Pink Floyd. Então... aquele negócio, o The Dark Side of the Moon é meio fora da curva. As músicas dele são quase todas facilmente digeríveis, né? É muito fácil você digerir o The Dark Side of the Moon. Esse aqui já é um pouquinho mais difícil. É muito bom, nota 10, naipe de ouros, mas tem um porquezinho, tem um detalhezinho. Esse daqui de 87, esse aqui é de 75, tá? Esse aqui veio 12 anos depois, sem o Roger Waters. Menos maluquice, tá? Menos maluquice, menos psicodelia. Saiu A Momentary Lapse of Reason. Aliás, que é um título maravilhoso, né? Um momentário lapso de razão, né? A Momentary Lapse of Reason. Um título maravilhoso, a capa belíssima e tal. Esse álbum aqui já tem no nosso também, e esse aqui também. Então, esse disco aqui é sensacional, vale a pena demais. Então, eu diria, quer começar a ouvir? The Dark Side of the Moon, A Momentary Lapse of Reason, tá? E depois, muito tempo depois, eles excursionaram, né? Excursionaram com esse álbum aqui e criaram esse ao vivo aqui. Logicamente que os ao vivos são a melhor maneira de você começar conhecer qualquer banda. Porque nos ao vivo é sempre uma coletânea das músicas mais famosas, né? Então, se você não quiser começar pelos álbuns de estúdio, que eu acho mais correto, você pode começar por A Delicate Sound of Thunder, outro título fantástico do Pink Floyd, já dessa fase aqui sem o Roger Waters, né? Esse boxezinho aqui também é lindo, bacana demais, também já está no nosso canal, tá, gente? A Delicate Sound of Thunder, o delicado som do trovão, né? É fantástico isso aqui. E para mim, esse daqui é o show mais bonito, tá? O mais famoso, o show mais famoso, não resta dúvida que é o Pulse. Esse aqui é o show mais famoso, nessa embalagem maravilhosa aqui, muito bacana, que eu também vou gravar um vídeo mostrando esse álbum. Esse disco aqui, que é esse aqui também, tá? O Delicate Sound of Thunder, é um show que foi gravado para ser um filme. Isso aqui é um filme, isso aqui não é um show, isso aqui é um filme, tá?
Toda a gravação dele é feita com imagens selecionadíssimas, uma coisa assim de diretor de fotografia, de publicitário. É espetacular, é um dos shows mais bonitos que eu já vi na vida, tá? Assim, né? Até talvez o mais bonito que eu já tenha visto na vida. Todo mundo está bacana, tá bonito, a qualidade de som é sensacional. Agora, os mais puristas vão dizer, mas aí isso é muito artificial, não sei o quê. Bom, gente, aí é uma questão de gosto. Eu, pessoalmente, adoro o Delicate Sound of Thunder, que é a turnê de lançamento do A Momentary Lapse of Reason, que eu já mostrei aqui. Então, isso aqui é a edição japonesa, o mini LP CD, paper sleeve e tal. E isso aqui é o boxezinho fabuloso, que vem com vários discos, inclusive DVD de áudio, que é aquele DVD com uma qualidade de áudio ainda melhor, né? Muito bom. Depois desse daqui, vem então em 94, aí tem um grande salto, né? Aquele disco que eu mostrei antes, o Momentary Lapse of Reason, é de 87, 1987. Esse daqui, o Division Bell, é de 1994. É quase 10 anos depois, né? E é um disco que eu considero também muito bom mesmo. Eu diria até para vocês que ele só perde para o The Dark Side of the Moon e para o A Momentary Lapse of Reason. É um disco extraordinário, soa bem demais. Nossa, tem músicas assim tem músicas mais melódicas, mais lentas, e também tem músicas muito fortes, muito intensas, letras muito bonitas, poesia mesmo, muito bom mesmo, tá? E a turnê de lançamento do Division Bell, de 1994, é o que gerou o famoso álbum Pulse. O Pulse é um álbum gravado ao vivo, com essa famosa luzinha piscante aqui, tá? Que esse aqui é da época, tá, gente? Isso aqui é exatamente caramba, qual é a memória agora? 1995. 1995, tá? Que foi quando saiu esse álbum extraordinário. Depois eu vou gravar um vídeo só com ele, mostrando ele, porque ele realmente é muito bacana. Ele já saiu, isso aqui não é uma edição comemorativa não, tá, gente? Isso aqui é a edição normal da época. Vem com 2 discos. Lindíssima, é uma edição assim extraordinária. Vocês veem que a minha edição está absolutamente impecável e ela é lá de 1900. Aqui o David Gilmour aqui já de cabelo curto. O David Gilmour é um cara que ficou um coroa bacana, bonitão. Aqui o Richard Wright. Aqui e outra coisa, né, gente? Já do show anterior, do Delicate Sound of Thunder, a estrutura do show do Pink Floyd era sensacional, absolutamente impecável. Funcionava tudo, laser para tudo quanto é lado, efeitos de som, né, os efeitos de luz acompanhavam as músicas, realmente sensacional, tá? Aqui tem muitas imagens do show, tal. E vem com o segundo disco aqui, né, do segundo CD. Esse aqui é lá de 1995. Eu estou tentando ver aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Tá bom? Então, aí vem. Esse show aqui é quase tão bonito quanto o Delicate Sound of Thunder. A qualidade sonora é a mesma, extraordinária, e acrescenta músicas porque ele acrescenta, é uma turnê de lançamento do Division Bell. Então tem muitas músicas do Division Bell que são muito boas. Então ele aqui é obrigado a dividir um pouco, ele vai lá para o histórico do Pink Floyd, né? Toca aqui músicas sensacionais, abre com Shine on Crazy Diamond, depois Astronomy Domini, que veio uma anterior, né, que é antiga, What Do You Want From Me, e daí ele vai tocando, intercalando as músicas do Division Bell com músicas mais antigas, tá? É um show sensacional, imperdível, maravilhoso. E aqui nós temos a edição nova, né? Essa edição aqui é nova, maravilhosa, mantendo aí a luzinha piscante, só que com muito mais informação. Vem com 2 Blu-rays,
é uma edição de luxo, vem com um monte de detalhe, vem com livreto, olha que livreto maravilhoso, isso aqui não é nem um livreto, isso aqui é um livro, né? Sensacional mesmo, olha só que maravilha. Isso aqui era o show, tá, gente? Quem tiver a oportunidade de ver o vídeo, né, é muito forte. Inclusive no YouTube já tem o Delicate Sound of Thunder, esse aqui, que é de 1900 e... Essa versão aqui é 2019, essa versão aqui da caixinha. Mas ele é de 1900 e... caramba, agora não vou lembrar. Mas ele é mais ou menos lá, acho que é 1988, porque a Momentary Lapse of Reason sai em 87 e essa aqui é a turnê de 88. Estou procurando aqui uma data, mas se eu não me engano é isso mesmo, é 1988. Tá? Esse aqui é o mini LP CD ou Paper Sleeve do japonês. Tem no nosso canal, tá? Bom, então, finalmente chegamos aqui ao show do Pulse, né? Que é o último show e o último grande disco do Pink Floyd, né? Depois disso aqui tem saiu aquele The Endless River, né? O Rio Sem Fim, né? The Endless River, de 2014, mas que é um disco que, sinceramente, é muito chato, muito, não sei, até acho que ele embarca meio no New Age, como é que chamava antigamente? New Age, né? New Age, que era uma tendência de música meio de ambiente lá dos anos 80, mais ou menos, que até o Rick Wakeman gravou alguma coisa daquilo. Mas era muito chato, e esse The Endless River é muito chato, de 2014. Então, o último grande disco do Pink Floyd, não resta dúvida nenhuma, é o Division Bell. Tá? E depois, agora saiu esse show aqui, mas que é um show de lançamento do The Dark Side of the Moon, é ao vivo, não é nada novo. É apenas para quem já gosta do The Dark Side of the Moon ouvir uma outra versão. Bem legal, muito bom mesmo, vale a pena. Então, para concluir o nosso papo aqui, que já ficou bem mais longo do que eu gostaria, eu vou enumerar aqui como começar a ouvir Pink Floyd, obviamente, na minha opinião, porque tudo que eu falo aqui não tem exceção, é na minha opinião. Aliás, tudo que qualquer um fala, exceto quando enumera fatos, é a opinião da pessoa, né? Então, vamos lá, a minha opinião de como a pessoa deve começar a ouvir Pink Floyd. Comece ouvindo o The Dark Side of the Moon, tá? Tem que ser com atenção, com cuidado, música por música, repete, ouve várias vezes. Esse disco aqui é a base, não tenha dúvida. Depois, eu aconselho a Momentary Lapse of Reason. Me parece muito mais próximo do The Dark Side of the Moon do que o que veio antes e o que veio depois, tá? Esse disco aqui, acho ótimo, muito bom. Depois, mantendo o esquema do estúdio, não vou falar de ao vivo, não. Ao vivo vamos deixar para lá. Deixa ao vivo para lá, deixa ao vivo para lá. Vamos falar. Aí depois eu ouviria o Division Bell. O Division Bell que tem uma sonoridade muito complementar a Momentary Lapse of Reason, tá? Apesar da diferença de idade dos dois, que é bem grande, né? São 8 anos mais ou menos, eles têm uma sonoridade muito complementar. Eu acho bem legal. Então, The Dark Side of the Moon, a Momentary Lapse of Reason e Division Bell. Depois, eu diria para vocês ouvirem o Wish You Were Here. Aí, o quarto álbum de estúdio para ouvir é o Wish You Were Here. Você já começa a entrar naquela doideira maior do Pink Floyd, né? Mas ainda é leve, Esse aqui você vai gostar bastante. É um disco ótimo. Depois, aí se você gostou de tudo isso que eu falei aqui, de preferência já ouviu também o Delicate Sound of Thunder. Cadê o Delicate Sound of Thunder? O Delicate Sound of Thunder. Aí você ouve o ao vivo, o Pulse, você ouve tudo isso aqui, vê os shows, vê o Pulse, vê o Delicate Sound of Thunder. Aí você fez tudo isso, ouviu o Wish You Were Here e tal, aí você então vai querer conhecer mais do Pink Floyd. Aí você vai para aquela fase inicial dele, que eu acho mais complicada. Mas certamente você deveria ir para o Disco da Vaca,
o Atom Heart Mother e o Meadow, tá? Que são os outros 2 discos que eu acho que vale a pena ouvir, são bons. Não tão bons como esses outros anteriores que eu falei, mas são bons. E depois você então pode ouvir, aí se você gostou, foi bem até aí, beleza? Aí você vai procurar então ouvir outras coisas, tipo o Obscured by Clowns, né? Que é um pouco inferior. O Animals, que é um pouco inferior. E aí, gostou de tudo isso? Está com vontade de se aprofundar mais em Pink Floyd? Bom, então vai lá buscar talvez o The Piper at the Gates of Dawn, o A Saucerful of Secret e o Maguma, tá? Mas aí você já está indo bem longe mesmo, né? E, paralelo a isso, você pode ouvir o The Wall, do Roger Waters, né? Que é um disco, na minha opinião, esse sim, é um disco solo do Roger Waters, tá? Disco solo para mim, dentro do Pink Floyd, é The Wall e o Final Cut, tá? Então, fica mais ou menos aí um panorama de por onde eu começo, né? Por onde você começa a ouvir Pink Floyd. The Dark Side of the Moon, A Momentary Lapse of Reason, Division Bell, Wish You Were Here, tá? E aí você pensa se vai adiante ou não, tá? Se você quiser ir adiante, mas por onde eu começo? Esses 4 discos aqui, tá? The Dark Side of the Moon, A Momentary Lapse of Reason, Division Bell e Wish You Were Here. Tá bom? Fica a dica aí para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Ajuda demais a gente a continuar trazendo essas curiosidades para vocês, tá? E procura no canal esses vídeos mostrando essas edições muito bonitas que estão aqui. Tá bom? Até a próxima.